Bom, por que que a gente separa, toma essa escolha, né, essa decisão de separar vinhos por estilos? Tudo que, de alguma forma, nos ajuda a organizar esse entendimento sobre a bebida, vai nos facilitar. Mas alguns pontos são importantes, que isso precisa, essas organizações, elas precisam ser bastante coerentes, consistentes, porque o mundo dos vinhos é extremamente amplo. Tudo que a gente fala com assuntos relacionados a vinho, a entendimento da bebida, não só degustação, mas se a gente vai falar de país, de região, a gente vai falar de terroir específico, se a gente vai falar sobre vinificação, se a gente vai falar sobre agronomia, se a gente vai falar... Tudo isso precisa ser organizado. O legal é que quando a gente começa a aprender de uma forma mais profunda, ou seja, a gente começa a entender como essas coisas se relacionam, e esse é um ponto importante. Eu defendo uma coisa há muito tempo, desde que eu comecei a dar aula, que nenhum professor tinha me falado. Ok? E não estou dizendo que eles não me falaram porque eles não sabiam, não é isso. É que o entendimento deles era um pouco diferente. Eu defendo que para aprender sobre vinho, tu precisa pensar. Então, a gente precisa começar a pensar. A gente precisa começar a fazer as coisas se relacionarem. Por que que cada coisa gera determinada característica, determinada reação? Então, vamos pensar nos vinhos. Se eu falo sobre degustação, né, falar especificamente de degustação, se eu falo sobre degustação, o que me leva a entender que um vinho tem mais tanino que outro vinho? Né? Ah, ok. A sensação de adstringência. Tá, o que que é a sensação de adstringência? Como isso funciona? Da onde vem isso? Então, esses questionamentos nos fazer pensar ajuda a entender. E nada mais é do que também organizar todas essas informações. A gente já falou aqui, né, o que a gente tem de mais moderno hoje sobre entendimento de vinho está muito relacionado com essa parte de neurociência, com essa parte de como o nosso cérebro reage a essas sensações na degustação, mas como que ele organiza essa informação para buscar essa informação e tornar isso uma percepção. Ou seja, isso para mim está claro, isso para mim está nítido. Quando a gente está falando aqui em organizar os estilos, a gente está de alguma forma também facilitando para o nosso cérebro esse entendimento, para nossas tomadas de decisões. Então, por exemplo, é muito legal para organizar a degustação, é muito bom para a gente tomar escolhas de harmonização, que vinho comprar e outras. Então, o que a gente está fazendo aqui é começar a organizar grupos de vinho. E esse organizar já nos começa a dar um direcionamento, certo? Direcionamento para escolha que a gente for ter, aquela escolha que a gente for fazer, ok? Então, quando a gente agrupa por estilos, o que a gente está falando? Que são tomadas de decisões facilitadas. E, gente, uma das coisas importantes aqui é a gente não pode ter medo de vinho. O que eu estou dizendo? Que uma das coisas que inibe muitas pessoas é o medo de degustar, é o medo de comprar vinho, é o medo por trás de tudo, é o medo de errar. Errar o quê? Comprar o vinho errado, comprar um vinho que não dê tanta experiência. São medos. E isso a gente tem que perder. A gente tem que perder medo de vinho. Certo? E uma coisa importante, tá? Aprendam uma coisa. O erro faz parte do acerto. Então, se tu comprar um vinho que não foi tão bom, que tu não gosta tanto, ou que tu não foi tão feliz, a gente tem que saber que isso faz parte. A gente vai tirar aprendizado disso. Quando a gente separa por estilos, a gente já começa a nos direcionar. Bom, eu tenho uma preferência. Eu gosto, por exemplo, de vinho espumante. Podemos agrupar num estilo. Ah, eu gosto de vinho tinto encorpado, potente, poderoso. Posso agrupar no outro estilo. Então, tu já se direciona para o que você mais gosta. Isso, de certa forma, já tira um pouco mais de medo. Até na hora de comprar, na hora de indicar. Quem já não passou por ir numa loja de vinho e não saber bem o que comprar? Tu quer comprar vinho, mas não sabe bem o que comprar. E tipo, eu vou comprar o quê? Né? Vou ver uma promoção. Quando tu fala para um vendedor, por exemplo, um sommelier, que tu gosta de vinho tinto encorpado, vamos classificar dentro de um estilo, o vendedor já sabe o que começar a te oferecer. Você vai numa loja de vinhos que tem 2.000 rótulos, 3.000 rótulos, por onde ele começa a te indicar? Então, isso também é uma coisa bacana. Por exemplo, se tu agrupa num estilo, eu gosto de vinho tinto encorpado. Se tu vai fazer uma harmonização, tu já começa a pensar um prato nesse estilo de vinho que tu vai tomar, que tu vai escolher.
Então, muito essas tomadas de decisão de agrupar por estilo nos facilita para harmonização, para ocasião de consumo, questão de potencial de guarda. Tem gente que gosta de comprar vinho para guardar. Não é todo estilo de vinho que consegue ter uma longevidade maior. A gente mais para frente vai falar mais sobre isso também. Fatores de preço, isso também é uma coisa interessante, né? Dentro de estilos a gente tem preços diferentes, questão de recomendações e outros. Ou seja, quando eu estou falando para a gente começar a pensar em estilos diferentes de vinho, nada mais é do que a gente começar a organizar uma parte importante do nosso aprendizado sobre vinho.